e não podem estar aqui, estão enfermos, mas nós estamos aqui com saúde, para a glória do nosso Deus, amém, aleluia. Pode tomar seus assentos, amados, glória a Deus. Hoje, culto da fé, eu quero ministrar uma palavra, a qual Deus ministrou sobre meu coração, apropriando por fé das bênçãos de Deus, aleluia. Apropriando por fé das bênçãos de Deus, sabe, a propriedade que a minha mãe mora ali, nós morávamos na Iris Siqueira, na parte de cima, um lote de 12 por 30, e eu estava lá no colégio Salvelina, e ela me levava na escola, e todos os dias, para me levar no Salvelina, tinha um lote que dava 54 de frente, por 48 de fundo, e todo dia ela passava e falava, isso aqui vai ser meu, em nome de Jesus. E ela me buscava e falava, isso aqui vai ser meu, em nome de Jesus. Ela me levava na escola, passava lá, isso aqui vai ser meu, em nome de Jesus. Ficou mais de 8 anos falando, isso aqui vai ser meu, em nome de Jesus. Em certo momento apareceu a oportunidade de vender aquilo, acabou, conseguiu vender a propriedade a qual minha mãe tinha na época lá, e comprou justamente aquilo que ela ficou durante 8 anos, passando e levantando as suas mãos e apropriando por fé. Isso vai ser meu, em nome de Jesus, aleluia. Então, amado, a nossa vida, ela é exercida por fé, e eu e você, nós devemos se apropriar da bênção pela fé, amém? Então, aquilo que você deseja, aquilo que você quer, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas levanta as suas mãos para declarar e profetizar e tomar posse, se apropriar daquilo que é teu por direito, irmão. Se é uma casa, fala, eu já tenho a minha casa, uma casa linda, 3 peças, 2 banheiros, um quarto com suíte, área no fundo com churrasqueira e piscina, eu recebo essa casa, já é minha, em nome de Jesus, aleluia. É assim, irmão. Agora você falar, né, quero uma meia água, glória a Deus, vai ter uma meia água. Aquilo que você pedir para Deus, se você exercer fé, e ter uma ação em fé, você vai tomar posse daquilo que é teu, amém? Agora eu lhe pergunto, minha mãe ficou lá passando 8 anos, levantando a mão, e falando, isso é meu em nome de Jesus, e simplesmente o dono daquela propriedade chegou lá e falou, olha, esse aqui é teu, não precisa pagar nada, está aí. Foi assim? Não foi. Ela trabalhou, meus pais trabalharam, e no tempo oportuno, quando Deus entendeu que tinha os recursos necessários, Deus provocou toda aquela situação, porque ela estava preparada para tomar posse daquilo que ela orou, determinou. Então, para a gente se apropriar, para a gente tomar posse daquilo que nós pedimos a Deus, nós temos que ter uma atitude de fé, não somente uma atitude de levantar as mãos e ficar pedindo, mas uma atitude de você preparar, se preparar, de você correr para aquilo, aleluia. Isso é se apropriar, é você falar, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui Deus tem preparado para mim, é isso que eu tenho orado, é isso que eu tenho pedido, e agora essa fé, ela vai provocar uma ação em você, aleluia. A fé, ela provoca uma ação. Não tem como você falar, eu sou uma pessoa de fé, mas essa fé não provoca uma ação em você, porque a fé, ela me leva a acreditar, então ela me faz correr, ela me faz lutar, ela me faz buscar, ela me faz marchar, ela me faz guerrear, por aquilo que eu acredito, é uma causa, glória a Deus. Então, amado, eu não sei o que você tem orado, eu não sei o que você tem pedido para Deus, e talvez você só tenha pedido, e que eu entendo que nesse tempo de 8 anos ou mais, que minha mãe ficou levantando as mãos, a placa daquela propriedade só foi à venda quando ela tinha os recursos necessários, mas se não tivesse se preparado para isso, teria tomado posse daquilo?
Deus poderia sim criar uma outra circunstância, mas a maneira que Deus ele trabalha nas nossas vidas é de uma maneira que nós tornamos colaboradores daquilo que Deus ele quer fazer. Então eu preciso dar uma resposta para aquilo que eu quero. Tem pessoas que ficam falando, Deus por quê? Deus por quê? Deus não responde pergunta, Deus responde resposta. Por que a minha vida é ruim? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que o milagre acontece na vida do fulano? Por que o fulano converteu e eu vejo as bênçãos acontecer? Ele prospera, a empresa dele prospera. O fulano está bem numa empresa. Nossa, ele não tinha casa, eu não tenho casa. Ele já tem casa e eu não tenho casa. Pode ser um ciclo também de um tempo de Deus. Sim, ué. Quantos anos Jeane e Maurino ficou orando por uma casa e pedindo? Trabalharam, fizeram tudo que tiveram as condições dele. E no tempo Deus fez. Há um tempo de Deus. Mas exige uma ação. E você precisa provocar o seu milagre. Amém? Para você se apropriar, sabe, da bênção. Se apropriar do milagre. Você vai precisar provocar o milagre. Aleluia. E Deus me deu essa palavra, Deus ministrou uma frase em mim. E já abra a sua Bíblia comigo, em Salmos capítulo 27, vamos estar meditando. Mas viver por fé é viver pelo aquilo que acredita. Foi ao que Deus ministrou na minha vida esses dias. Viver por fé é viver por aquilo que você acredita. E aquilo que eu acredito me impulsiona para aquilo. Aquilo que eu acredito me faz investir naquilo. Aquilo que eu acredito, sabe, me faz ser determinado naquilo. Aquilo que eu acredito gera foco em mim, para me correr, para me sonhar, para me buscar, para me viver. Sabe, aquilo que eu acredito. Então, aquilo que viver por fé é isso. Viver por fé é viver por aquilo que você acredita. Se você não acredita, você nunca vai viver uma ação de milagre na tua vida. E nós vamos aprender isso nessa noite. Aleluia. E olha o que diz Salmo 27, versículo 13 e 14. Quantos acharam aí? Dão glória a Deus. Glória a Deus. E diz assim, eu creio, aleluia. Quantos podem dizer, eu creio aqui? Começa no 13 dizendo, eu creio. Olha aí, eu creio que verei a bondade do Senhor nesta terra. Em algumas versões diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. O que quer dizer? Eu verei a bondade do Senhor ainda nessa vida. Eu verei a bondade, o milagre de Deus ainda acontecendo. Há uma promessa futura, uma promessa dos céus, mas há uma promessa de Deus para essa terra, meu irmão. Aleluia. Então há sim uma promessa, uma herança de prosperidade celestial muito maior do que tudo aquilo que eu e você possa conquistar nessa terra. Mas Deus tem uma promessa de bênção para você. É o que Davi está falando aqui. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor ainda nessa terra. Você pode falar, eu creio que eu verei a bondade do Senhor ainda nessa terra. Aleluia. Você vai ver, irmão, o milagre, a bondade de Deus acontecer na sua vida. E aqui diz, espera no Senhor, tem de bom ânimo, fortifique o teu coração, espera pois pelo Senhor. Aleluia. Espera no Senhor, o seu milagre está no Senhor, sabe, o sonho do casamento está no Senhor, o sonho da Rebeca, do príncipe, está no Senhor, o sonho da casa, da faculdade, uma família abençoada, a restauração de um casamento está no Senhor, meu irmão. Minha Patrícia está aqui, 3 anos e agora está dando testemunho daquilo que Deus tem feito no casamento dela. Espera pois no Senhor, aleluia, e tem de o quê? Bom ânimo. Tem de bom ânimo. Ah, mas estamos na pandemia, estamos na crise. Irmão, tem de bom ânimo. O mundo está em crise, mas você não é do mundo, você é cidadão do céu, aleluia. O mundo está em crise, mas eu e você, a igreja de Jesus, está em Cristo.
E a palavra diz: não andeis ansioso quanto ao comer, quanto ao beber, quanto ao vestir. Não andeis ansioso, irmão. A palavra diz: eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, amado, tem de bom ânimo, independente da circunstância, alegre e feliz. Feliz. Está comendo? Glória a Deus. Tem onde morar, repousar no travesseiro? Glória a Deus, irmão. Já é motivo de se alegrar. Na falta, Deus supre, Deus levanta alguém, alguém abençoa, alguém leva lá. E se faltar um bife também não vai morrer por causa de um bife não, irmão. O ovinho frito é uma bênção. E se não tiver um arroz com feijão, com uma farinha de mandioca, eita glória, é bênção. Entendeu? E aqui vem dizendo: eu creio. Ele está clamando, ele tem um sonho, tem algo que ele está sonhando, que ele está colocando diante de Deus. Há uma expectativa pessoal de conquista da parte dele, Davi dizendo. Eu sei que há uma expectativa pessoal da sua parte para com Deus, de viver na sua vida, você que está em casa. E Davi, sabe que já conquistou tantas as coisas, e tem algo ainda que ele anseia. Eu creio que eu verei ainda a bondade do Senhor, ainda nessa terra, aquilo que eu tenho sonhado, aquilo que eu tenho clamado, aquilo que eu tenho buscado, aquilo que o Senhor prometeu, ainda verei acontecer na minha vida, é o que ele está falando. E ele vem nos dando conselho: espera no Senhor, tem de bom ânimo e fortifique o teu coração. Devemos estar alicerçados no Senhor, estar na rocha. Essa é a palavra. Então, se você crê que há uma bênção grande e há uma bênção especial para você, corra para Ele e toma posse, porque Deus Ele vai te dar. É isso que Davi está ministrando. Irmão, se há uma promessa, se há uma bênção, se há algo que você tem pedido para Deus, algo especial, corra para Ele, seja o que for, tenha fé, amém? Mas você tem que dizer, você tem que se apropriar, você tem que dizer: eu acredito. Você pode dizer: eu acredito, eu acredito. Davi está orando ao Senhor, está colocando diante de Deus, e ele está falando: eu creio, eu acredito. Isso é fé, irmão. Ele está se apropriando por fé. Ele não recebeu, aí ele não está vivendo, mas ele está falando: eu creio que eu verei a bondade do Senhor ainda acontecer nessa vida. Eu vou receber aquilo que Deus prometeu. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. E ele começa dizendo: eu acredito. Viver por fé é viver por aquilo que você acredita. Viver por fé, viver por aquilo que você acredita. E se de fato você acredita, você busca, você corre para aquilo. Davi, para mim, depois de Jesus, ele é o grande homem, é a pessoa que sobressai para mim, é Davi, homem de fé, um excelente adorador, independente da circunstância, ele estava firme. A perseguição contra ele, reinos contra ele, exército contra ele, tudo contra ele, e ele firme, inabalável, e ainda leal a Deus, e ainda leal ao seu líder, que embora lhe perseguia, aquele que tentava matar, de alguma maneira ele ainda guardava a vida dele. Davi teve todos os motivos para desistir, para falar: Deus não tem nada comigo, falou que ia ser rei, mas como eu vou ser rei? Um rei me persegue, uma nação me persegue, meus filhos tentam me matar, tudo é contra mim. Se ele se colocasse num papel de vítima ali, se vitimizando, ele ia falar: o universo conspira contra mim. Então, viver por fé é viver por aquilo que você acredita. Você acredita no seu milagre? Você acredita naquilo que você sonha? Você acredita naquilo a qual Deus lhe prometeu para você um dia? Talvez passou 5, passou 10 anos, talvez você está numa luta, talvez você está abalado, irmão, mas viver por fé, viver por aquilo que você acredita. Então o seu casamento vai ser uma bênção, a sua empresa vai prosperar, se você acreditar. Você vai dar certo, você vai chegar no objetivo, você vai conseguir se formar, você vai conseguir se autorrealizar, se você acreditar.
Não é o pastor que tem que acreditar, não é seus pais que têm que acreditar, é você que tem que acreditar. É como uma ministração que eu tive em Mindset, uma mudança de mentalidade. Muitas vezes nós ficamos olhando a circunstância, mas o governo, mas acabou isso, mas não tem incentivo, mas olha a crise, mas olha a dificuldade, irmão, sempre vai ter crise, sempre vai ter uma dificuldade, sempre vai ter um gigante. Desde o tempo que eu casei, eu estou sonhando com algumas coisas, é luta, é uma prova, é financeiro, mas até hoje eu estou lutando, e de tempo em tempo eu conquisto algumas coisas, sabe? E desde que eu casei, depois que você casa, você começa de fato a enxergar a realidade, né? Há 12 anos atrás, e antes eu sonhava com tantas coisas, e é difícil você viver algumas coisas, é a dificuldade. É os levantes, é o gigante, mas ter fé é acreditar. Davi estava dizendo: eu verei a bondade, eu verei a prosperidade do Senhor. Ainda nessa terra há uma promessa de Deus, e ele tomou posse daquilo, sabe? Mas olhando para Davi, como eu falei de várias qualidades de Davi, Davi, ele era um conquistador. Davi era um visionário. Davi era um homem que enfrentava os desafios. Davi não fugia de uma guerra. Davi estava lá no meio da selva, no meio, sabe, do pasto, cuidando de ovelhas, no meio de lobos, e a palavra fala, quando ele se apresenta com Saul, ele fala: eu estava pastoreando, cuidando das ovelhas do meu pai, e veio o urso. Ele não fugiu daquele desafio, ele encarou aquele urso. Em certo momento ele fala, em certo momento veio um leão, irmão. Davi, ele enfrentou um leão, para defender aquilo que Deus confiou na mão dele, ovelha. Uma vez, há 4 anos atrás, quando eu comecei a pastorear, quando aluguei isso aqui, nós estávamos limpando, Deus falou para mim: aquele que é fiel sobre o pouco, eu colocarei sobre muito. Aquele que administra bem aquilo que é pouco, aquele que administra bem aquilo que é pequeno, será honrado pelo muito. Cuide bem, a palavra de Deus falou: cuide bem dessa pequena igreja, porque é através dela que você vai ser aprovado para uma igreja, para um templo maior. Assim também muitas vezes a nossa fidelidade. Mas eu vou dizimar R$1, ganhei R$10, eu tenho vergonha, vou entregar R$1 como oferta. Não, se você ganhou R$10, o seu dízimo é R$1, irmão, seja fiel no pouco, porque é sobre o pouco que Deus vai te colocar sobre o muito. Nós somos experimentados por Deus, e quando nós somos experimentados, ali nós somos aprovados, ali Deus começa então a realizar os desejos do nosso coração. Então Davi, ele era um conquistador. Irmão, você tem que olhar para Davi, você tem que desejar ser igual a ele, um conquistador, um visionário. Quando estava aquela guerra, Davi não era soldado, Davi era um homem do campo, irmão. Davi era um menino. Talvez, sabe, algumas pessoas falam: ainda sou jovem, ainda não é meu tempo, minha hora não é chegada. Davi não era soldado. Jessé fala: leva pão e leite para os teus irmãos lá na guerra, lá na linha de combate. E ele está vendo um homem de 4,5 metros, Davi aproximadamente 1,60 m, vê aquele gigante, um exército de pé na frente do gigante, acovardado, porque não acreditava, não tinha fé que eles poderiam conquistar, não tinha fé que eles poderiam derrubar aquele gigante, mas aquele jovenzinho, entregador de pão, cuidador de ovelha, sabe, ele acreditou. Um homem visionário, ele chega, o que acontece? Qual é a bênção? Quem derrubar esse gigante vai se apropriar do quê? E aí começa a falar: vai casar com Mical, vai casar com a filha do rei, sabe, a sua família não vai pagar tributo. A vida dele mudou. Ei, em tempo de crise, um exército acovardado, uma nação, sabe, afugentada, um garotinho se levanta, porque em tempo de crise ele viu o quê? Tempos de oportunidade. Sempre que se instala uma crise, irmão, se instala também oportunidades. Enquanto muitos estão chorando, outros estão vendendo vela. Então nós temos que aproveitar e entender. Davi era um homem visionário, um homem que enfrentava os desafios.
desafios virão, desafio é as dificuldades, mas ele sabia o que ele queria. A pergunta que eu te faço: você sabe o que você quer? Porque tem gente que qualquer problema, qualquer dificuldade foge. Deu um problema na igreja, ele foge. Deu um problema no ministério, ele foge. Deu um problema lá no emprego, falou que não gostou. Eu não aceito, pede conta. Eu não aceito isso, comigo é assim. Se não deu certo, não está gostando, estou arrumando a minha ferramenta, estou pegando a minha BMW, estou indo embora. Tem gente que é assim. Vem o desafio, vem as dificuldades, vem os problemas, mas Davi acreditava, e isso impulsionava ele para lutar por aquilo que ele acreditava. Ele acreditava, e isso impulsionava ele a lutar por aquilo que ele desejava. Quando Samuel foi lá na casa dele, ainda um garotinho, ungiu ele e falou: você vai ser rei. O que estava acontecendo? Estava sendo declarado uma bênção, uma promessa sobre ele. Um garotinho, ele acreditou, ele tomou posse, ele falou: eu vou ser rei, porque um homem de Deus foi usado para falar comigo. Talvez um homem de Deus, Deus já falou, trouxe tantas palavras para você, mas falta uma atitude. Ele ainda garotinho, a roupa de Saul, a armadura de Saul não cabia sobre ele, não conseguia andar, irmão. Era um garotinho, mas lutando, sabe, com foco naquilo que Deus prometeu. E isso é viver por fé, é viver por aquilo que acredita. Então, a partir daquele momento, Davi começou a ter uma outra atitude. E ele vem declarando: eu creio que eu verei a bondade do Senhor ainda nessa terra. Irmão, faça como Davi, acredite. Faça como Davi, tenha visão. Faça como Davi, sabe, enfrenta os desafios, e você vai então assim ver a bondade do Senhor na sua vida. Se Davi era um conquistador, um idealizador, um guerreiro, um vencedor, esse é o perfil. E tantos outros mais sinônimos e outras mais qualidades de Davi. Mas a pergunta que eu te faço: esse é Davi, mas a pergunta é: quem é você? Mas pastor, está difícil. Irmão, está difícil para todo mundo. E em tempo de dificuldade tem gente te quebrando, mas em tempo de dificuldade tem gente prosperando, verdade ou não é? Maurício trocou de carro, está de Corolla, está prosperando, está glória. Aleluia, que bênção, rapaz. Você está vendo? Tem que ter um nível de ousadia, tem que ter um nível, sabe, de fé, mas uma fé que te impulsiona para frente. Abra comigo aí em Tiago, capítulo 1, versículo 6. E todos que acham, vai achando, já vai dando glória a Deus e aleluia, meu irmão, amém? É tempo de a gente glorificar, é tempo de dar glória a Deus. Quando você ia lá no Verdão, lá ver o Corinthians jogar, você ficava todo empolgado, gritando: vai Corinthians, né? Agora abre a palavra e fica todo... Olha o que diz aí, Tiago, capítulo 1, versículo 6, 7, 8. Peça, porém, com fé. Se tiver liberdade, se tiver alguém do seu lado, fala para ele: peça, porém com fé. Ei, olha o que está falando. Não é só pedir. Pedir qualquer um pede, mas é pedir com fé. Peça, porém com fé, e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é agitada pelo vento, que vai e vem, vai e vem. Olha o que diz o 7. Não suponha esse homem, está falando do incrédulo, esse homem que pede duvidando, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não pense que alcançará. Então aquele que pede tem que pedir com fé, tem que pedir sem duvidar, tem que pedir acreditando, não pode ter dúvida, não pode ter incredulidade. É o que está falando, amados, aqui. Sabe, o irmão estava
orando, e ele queria uma moto, ele estava de a pé, a bicicleta dele quebrou, e ele falou: Deus, eu queria tanto uma moto, porque eu queria colocar duas caixas assim, eu queria vender salgado. Deus, se eu podia me dar uma moto, as portas poderiam abrir. Deus, eu queria uma moto. E Deus falou assim: o irmão Ferreira acabou de comprar uma moto, vai lá e pede para ele a moto, que ele vai dar a moto para você. Aí ele: meu Deus. Ele falou: Deus, eu vou lá pedir a moto por irmão, acabou de comprar a moto novinha. Ele falou: Deus, eu não vou não, eu tenho vergonha. E aí ele ficou naquela crise, peço. E aí Deus falou com o Ferreira: Ferreira, o Joaquim vai vir pedir a sua moto, dê essa moto para ele. O Joaquim falou: Deus, dá minha moto nova, eu dou. Deus, porque o senhor está pedindo, eu vou dar, mas eu quero uma prova. Se for para essa moto ser do Ferreira, que ele vem pedir para mim então a moto. E aí Ferreira ficou na crise, peço, e passou, Ferreira não pediu. Passou uns 2 anos, um dia Ferreira conversava com o Joaquim, a moto toda velha, acabadinha lá, já. Falou: ô Joaquim, há 2 anos atrás eu estava numa crise, e eu orei a Deus, você acredita? E eu falei: Deus, eu queria uma moto, e Deus falou para mim pedir para você, Joaquim, essa moto. Joaquim falou: mas Ferreira, 2 anos atrás Deus mandou dar essa moto para você, eu ia dar para você, mas eu falei: Deus, eu quero uma prova, se essa moto for para ser do Ferreira, ele vem pedir para mim. Mas você não veio pedir, Ferreira, eu não dei a moto, porque você tinha que vir pedir. Resumindo, moral da história, ele pediu, mas ele pediu num nível de incredulidade. Ele pediu algo para Deus, Deus deu aquilo para ele, mas ele ficou na dúvida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Não suponha tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor, irmão. Quando você pede algo para Deus, você tem que ter ousadia. Eu estou desempregado. Deus, o meu currículo está aqui. Eu quero um emprego, quero um bom emprego. Uma vez eu fiz isso, falei: Deus, eu quero um bom emprego. Fui com a minha esposa entregar os currículos, entramos no ganha-tempo cheio de gente. Eu falei: no meu currículo não fica aqui. Falei: meu currículo vai ficar naquela loja, e eu vou ser contratado naquele lugar. Fé. O que aconteceu, meu bem? Quero falar com uma gerente. Ela está ocupada, eu vou esperar. Demorou um pouco, ela veio e falei: olha, está aqui meu currículo, eu quero trabalhar aqui. Não, nosso quadro de funcionário já está preenchido. Você está perdendo a oportunidade de ter um dos melhores vendedores na sua loja. Se você não me contratar, você está perdendo uma grande oportunidade. Se você fosse o gerente daquela loja, você me contratava ou não, irmão? Você que está aqui, você que está assistindo, contratava ou não? Fala para mim, você fosse o gerente, um cara falando com a convicção dessa para você, contrata ou não contrata? Claro que você contrata. Ela me contratou. Então, irmão, naquilo que eu peço, naquilo que eu oro a Deus, naquilo que eu quero, eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter um nível de ousadia, um nível de confiança em Deus. Eu tenho que chegar na convicção, porque eu sei que Deus já foi adiante de mim. Ele já preparou o caminho, a bênção já está preparada. O que eu tenho que fazer é tomar posse da fé. Tomar posse por fé. Porque o que eu estou ministrando aqui hoje, viver por fé, é viver por aquilo que você acredita. Agora você vive por fé, mas você não acredita. Na hora que é para ir, você não vai. Na hora que é para falar, você não fala. Na hora que você tem coragem, você não tem. Na hora que é para você levantar na madrugada, está aqui do joelho dobrado, você não está. Quer milagre? Não suponha tal homem. Então nós temos que, caminhar para isso. Ferreira era para estar de moto nova, ficou de a pé porque faltou ousadia, faltou crer naquilo que Deus prometeu para Deus, falou para ele: vai lá que a bênção já está preparada, amém? Irmão, a bênção já está preparada para você, meu irmão, amém? Mas e aí agora? Vai dormir amanhã até 10 horas? Não vai acontecer. Mauri, para bater a meta dele, tem que queimar a cara no sol todo dia. É assim, não é? Porra, Mauri, tá de Corolla.
Está de corola, ué. Está fazendo o que muita gente não faz. É assim que funciona. Glória a Deus. Então Deus fala. Olha aqui. Pensando nessa questão. Não pense tal homem que receberá alguma coisa. E ele vem dizendo aqui. Versículo 8. Mente dividida. Instável em tudo que faz. Em alguma versão diz, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Versículo 8, que versículo forte. Homem de uma mente dividida, homem instável em tudo o que faz, inconstante em todos os seus caminhos. Misericórdia, sabe? Tem gente que vive assim, desistindo de tudo o que começa. Quando tem uma oportunidade, eu não sei se é o momento, não sei se eu consigo, não sei se vai dar certo. Eu não tenho uma capacidade. Aqui vem dizendo, uma mente dividida, instável em tudo que faz, começa, sonha com algo hoje, mas amanhã abandona o projeto. Instável, uma hora fica firme com Deus, glória a Deus e aleluia, pastor, eis-me aqui, deixa eu ser usado, quero trabalhar na obra, mas de repente, cadê? Vem para a igreja, se reconcilia, glória a Deus, chora, a minha vida eu não aceito mais a escravidão do pecado, já fui humilhada, já fui usada, fui abusada, eu não quero mais voltar para aquilo. 30 dias depois você olha, cadê o irmão, cadê a irmã? Inconstante. Não pense tal homem que receberá algo do Senhor. Minha vida é um caos. Você tornou sua vida um caos, mas para mim nada dá certo. Você faz sua vida dar errada. Mas eu sou coitadinha. Você que se faz de miserável. Homem inconstante, homem de ânimo dobre, desfalecido, sem convicção, sem certeza, é o que quer dizer. Tem que ter certeza, tem que se apropriar, tem que saber quem é você em Cristo, irmão. Algo da parte de Deus muito especial e preparado. Então uma hora serve, uma hora não serve, uma hora está disposto, uma outra hora não quer mais saber de nada. Gente estável não vive promessa. Gente estável não vive promessa. E não é porque não há promessa para ele, há uma promessa. Só que sempre quando está próximo de Deus entregar algo para ele, essa desestabilidade que está dentro dele, faz ele retroceder. Irmão, sempre que Deus tem algo para entregar, sempre que está próximo, sabe, vem aquele grande levante. É aquele momento onde o diabo, ele vê que está perdendo a batalha, e ele faz o quê? Ele coloca toda a energia, tudo aquilo que ele ainda pode fazer para tentar de alguma maneira impedir. E a pessoa fala, nossa, a prova está grande demais. Sempre que vem uma grande prova, é porque você já está na porta de Canaã. Então, observe. Gente instável, gente inconstante não vive a promessa. E não é porque não tem promessa, mas é porque não toma posse da bênção. Sabe? Porque quando Deus for te dar algo, você vai ter que conquistar. Você vai ter que lutar por aquilo que Ele prometeu. Você vai ter que lutar por aquilo que você acredita. Ei, Deus deu uma promessa para Davi. Você vai ser rei. Mas para ser rei, irmão, teve que lutar com o urso, teve que lutar com o leão, teve que lutar com Golias. Depois de Golias, não foi para o palácio não, irmão, diretamente. Foi fazer parte de um exército. Tornou general de guerra. Olha o processo, 40 anos para Davi tornar um rei depois da promessa. 40 anos, focado. Mas ele via as coisas acontecer. Eu estava no pasto, não estou mais no pasto. Ei, eu estou no pasto aqui, mas já estou matando leão. Eu estou no pasto aqui, mas já estou matando urso. Eita glória. Derrubou um gigante na pedrada, pegou a espada dele, começou a ver o milagre. O milagre é processual. Você pode falar, o milagre é processual?
É processual. É igual eu falei da minha mãe no começo, 8, 9 anos. Quando ela começou a levantar as mãos, ela não tinha condição, não tinha os recursos. Mas quando colocou a placa de venda, já tinha aquilo que ela precisava para comprar aquilo lá. Então você vai ter que trabalhar por aquilo que você deseja, amém? Então, amado, pensando em ter que lutar por aquilo que você acredita, não tranque a faculdade, não abandone o emprego, não abandone, sabe, o seu comércio, não abandone o seu casamento, não abandone os seus sonhos. Diga todos os dias, eu acredito. Aleluia, eu acredito. Tem que acreditar. Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos ao Senhor com firmeza, na esperança que professamos nele, pois Deus, aquele que prometeu, é fiel para cumprir. Aleluia. Apeguemos do Senhor com firmeza, nessa esperança que nós professamos, essa esperança que me faz crer, a esperança através de Cristo revelado que eu conheci, sabe, que eu sei o que Ele vai fazer na minha vida através das promessas, apegando nessa esperança, pois Deus, Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu na minha vida. Aleluia. Irmão, se apegue no Senhor numa firmeza, porque Deus, Ele é fiel e justo para cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu. Mas há um passo de fé. Tenha fé. Eu tenho declarado, sabe, na minha vida, eu tenho declarado, na minha vida, na minha casa, eu verei a bondade do Senhor na minha vida, assim como Davi estava declarando, eu verei a bondade do Senhor na minha vida. E quando eu recebi essa palavra, eu fui ministrado, e eu recebi essa palavra, e eu declarei, eu verei a bondade do Senhor na minha vida e na minha família, e que você possa declarar também, eu também verei a bondade do Senhor na minha vida. Aleluia. Temos que declarar, temos que tomar posse disso aí, sabe? Estamos aqui, mas o ano que vem nós vamos comprar o nosso terreno, em nome de Jesus. Vai ter estacionamento, só o altar vai dar tamanho dessa igreja aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus, vai ter, irmão, porque eu decidi viver por fé. Há uma promessa de Deus e eu acredito. Eu acredito naquilo que Deus prometeu para mim, irmão. Às vezes Deus mostra umas coisas para mim, mostra umas coisas para você, mostra as coisas, às vezes a pessoa fica, mas será, irmão? Eu decidi viver por fé, irmão. Glória a Deus. Então decida viver por fé. Tem disposição para viver com fé. Sabe, você vai construir sua casa, vai comprar sua casa, vai reformar a sua casa, vai fazer sua faculdade, vai ser, sabe, um empresário de sucesso, você vai ganhar dinheiro, a sua empresa vai crescer, seu salário vai aumentar, aleluia. Temos que tomar posse. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na minha vida. Quantos crê, coloque-se de pé, declarando e dizendo, eu verei a bondade do Senhor na minha vida, aleluia. Sabe, não seja instável, mas seja constante, tenha fé, e você vai ver milagre, você vai ver promessa, você vai ver a prosperidade de Deus recaindo sobre a tua vida, amém? Aleluia. Viver por fé, para a gente concluir, é viver por aquilo que você acredita. Então toma posse. Deus está ministrando sobre os seus sonhos, Deus está ministrando sobre algumas coisas que você até deixou de sonhar. E você vai sair daqui dessa noite, sabe, restaurando os seus sonhos, ressuscitando os seus sonhos. Porque eu acredito que aquilo que Deus prometeu na minha vida vai se cumprir. E nesses dias que eu passei aí enfermo, Covid, irmão, eu falei, Deus, eu sei que é uma promessa do Senhor para a minha vida. Eu sei porque eu ouvi, e eu tomei posse, e eu estou caminhando para viver aquilo que o Senhor prometeu para mim. Eu estou enfermo, mas eu sei que aquilo que o Senhor prometeu eu ainda não vivi. Eu sei que tem promessa do Senhor ainda para realizar na minha vida.
Eu tomei posse ainda por fé, mas ainda isso não tornou ainda materializado. Eu quero viver aquilo que o Senhor prometeu. Agora, se o Senhor entende que tudo que eu tinha que para viver, para realizar aqui, glória a Deus. Mas eu sabia da promessa. Irmão, você sabe da promessa de Deus sobre a sua vida? Se que viver por ela, eu sabia. Eu trouxe diante do Senhor a promessa, a palavra que Ele tinha para comigo. E sobre essa palavra eu descansei. Porque a palavra diz que Ele é fiel e justo para cumprir. Então que eu e você viemos tomar posse. 2 Coríntios 7, vivemos por fé e não vivemos por aquilo que nós vemos. Talvez eu estou ministrando aqui, sua vida está um caos, sua vida está uma bagunça, você está desempregado, está arruinado. Talvez sua luz está cortada, seu casamento, sabe, está só na misericórdia. Talvez até foi embora de casa, talvez sua faculdade já foi trancada. Talvez você já desistiu, estava assistindo, congregava aqui, congregava em outro lugar e não está mais. E Deus vem trazendo essa palavra que gente, sabe, inconstante e não vive promessa. E essa palavra vem para gerar, de fato, alguns níveis até de confronto. Porque Deus está trazendo você para o centro da vontade dEle. Porque Ele quer realizar, Ele quer tornar possível. Ele quer que você viva aquilo que Ele prometeu. Então eu preciso me posicionar. Eu preciso ser constante, inabalável. Glória a Deus. Amado, pare de... A Ana fez uma abertura e ela falou: respire esperança. Respire esperança. Respire esperança. Irmão, estamos em crise, está em um monte de coisa, mas respire esperança. Mas estão morrendo tanta gente, irmão, mas tantas pessoas estão se recuperando, mas já morreram 330 mil, mas já recuperou mais de 120 milhões de brasileiros, se eu não me engano, o número é aproximadamente isso. Deus está dando uma vitória. Estamos em uma crise, estamos em uma guerra, mas respire esperança, porque nós vivemos é por fé, nós não vivemos é por aquilo que nós estamos vendo. Então sempre que há uma crise instalada, também há uma oportunidade, sabe, da gente sair com grande êxito, com grande crescimento. Eu vou sair um homem muito mais forte dessa crise do que quando eu entrei. E você também vai sair um homem e uma mulher muito mais forte, muito mais bem preparado. Aleluia. Coloca a mão no seu coração, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos, ó Deus. Eu oro, Pai, por todos que estão em casa, por todos que se fazem presente, ó Deus. Eu oro, Pai, por todo aquele homem de coração dobre, por todo aquele que tem vivido níveis de inconstância. Eu oro, Pai, por aquelas pessoas que têm uma mente dividida, instável em tudo o que faz, que vive desistindo de tudo aquilo que começa. Eu oro, Pai, por todas aquelas pessoas, ó Pai, que têm retrocedido na fé. Pessoas assim, ó Pai, que não têm vivido um nível de constância, que têm vivido um nível de procrastinação na sua vida. Pessoas assim, a Tua palavra mostra que essas pessoas não vivem promessas. Pessoas que têm desistido da vida, da família, do ministério, desistido dos seus sonhos. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor venha, Pai, restaurando os sonhos. Porque viver por fé é viver por aquilo que a gente acredita. Eu preciso acreditar na promessa. Eu preciso acreditar naquilo que o Senhor prometeu, e a palavra nos instrui, nos ensina, nos desafia. Peça, porém, com fé, sem nada duvidar. Nessa noite, Pai, eu estou perante homens e mulheres, aqui presente em casa, nesse dia ou qualquer outro dia, revendo essa ministração, e que ele e ela seja abençoado, abençoada pelo Senhor, que possa tomar posse daquilo que o Senhor prometeu, em nome de Jesus, porque Tua palavra diz: fiel é o Senhor nosso Deus, que prometeu, fiel é o Senhor para cumprir todas as promessas que foram declaradas. Em nome de Jesus, ó Pai, nos abençoe. Em nome de Jesus, que possamos nos apropriar da bênção através da fé, que possamos declarar, embora hoje não tomamos
posse no ato literal de receber aquilo que é já materializado, mas espiritualmente aquela faculdade está sendo entregue, aquele carro está sendo entregue, aquela casa está sendo entregue, aquele casamento está sendo restaurado, aquela empresa está prosperando, aquele desempregado está tendo um bom emprego, a saúde, ó Pai, que está comprometida e está sendo restaurada, em nome de Jesus, ó Pai. Portas fechadas estão sendo abertas, perca de receita e estão sendo, Pai, agora agregada uma nova receita, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós tomamos posse, pela Tua palavra, que nos instrui e nos ensina, em nome de Jesus. E todos que recebem, aplaudam o Senhor, dá glória a Deus, aleluia, aleluia, e diga: eu creio.